Investigado pela polícia, as contradições estão aparecendo e, ao que parece, vão sendo desmontadas. Hoje, durante mais de 10 horas, quero conversar com o Daniel, aliás, mais de 6 horas, foi visto o homem que é réu confesso. Daniel, se ele é réu confesso, por que 6 horas de depoimento? Porque tem muitas contradições, segundo o próprio inquérito, né, Paulo Gomes? Muitos pontos em que o delegado queria e precisava tirar essas dúvidas. E é claro que o Edson, nessa condição de assassino confesso, podemos colocar assim, né? Ele tinha essa condição de se defender. 6 horas de muitos questionamentos, 6 horas de uma ampla defesa por parte do Edson Brits. Começo perguntando aqui para o Cláudio Daledoni, que é advogado de defesa do Edson Brits, que está aí acompanhando passo a passo também dessa investigação, é claro, como parte que tem muito interesse em cada passo que a investigação dá a cada dia. Posso dar a notícia, então, dos mandados de prisão aqui? Rapidinho, Paulo Gomes. Mandados de prisão para o David, para o Igor e também para o Eduardo. O Eduardo, a informação em primeira mão ao vivo aqui no Cidade Alerta, já foi preso em Foz do Iguaçu. É a informação que chega aqui para a Delegacia Regional de São José dos Pinhais. Os 3 jovens envolvidos nessa história toda aí. Daledoni, seu cliente, ele ameaçou testemunhas naquele encontro no shopping e depois por telefone ou não? Boa noite. Boa noite. De forma nenhuma. Até porque você tem uma circunstância da própria testemunha dizendo que não foi ameaçada por ele, que ela se sentiu ameaçada. Isso foi explicado pelo delegado, muito explorado. Ele, a todo momento, ele buscou uma manobra para proteger os meninos. Ele, o adulto da casa, ele o que matou o Daniel. Matou porque flagrou o Daniel tentando estuprar a mulher dele. Ele não queria que essas pessoas tivessem implicações criminais. Ele, no dizer dele, disse: eu chamo no peito, eu mato no peito. Fui eu que matei. Fui eu que matei. Eu tinha razões que me impulsionaram a cometer esse ato. Arrependido, conta minudentemente nessas 6 horas, um período ali foi acompanhado pelo promotor público, contou de uma forma detalhada e inclusive eu fui muito claro, o próprio delegado falou e eu também fui muito claro. Não adianta omitir absolutamente nada, isso está tido e havido como grandes contradições, isso está te prejudicando. Falou: doutor, a verdade. E a verdade, aqui de primeira mão estou te falando. Eu falava sempre, cuidado com essas testemunhas, lembra que eu falava? Cuidado com essas testemunhas, estão sendo levadas por advogados. E ele fala do envolvimento. Ele não arrombou a porta, não. Ele não arrombou a porta. A porta foi arrombada. A porta foi arrombada, mas não foi por ele. Foi por uma dessas testemunhas. O celular do Daniel também foi destruído por uma dessas testemunhas. Lembra quando eu dizia, cuidado, calma, vamos ter cautela. Nem sempre toda a verdade está por aqueles que apontam o dedo e acusam. E hoje ficou desvelado. Interrogatório complementar agora das meninas também nesse sentido. O delegado, vamos ver como é que ele vai encaminhar essa situação dessas sedizentes testemunhas, mas que aderiram de uma maneira... Qual é o interesse das testemunhas em destruir uma prova como essa, o celular de Edson Brits? Tem que perguntar para eles, né? O delegado vai perguntar por que ele destruiu. Por que ele destruiu o celular? Ele quem, Daledoni? Eu não vou falar isso. Mas é uma das testemunhas que já foram interrogadas. É uma daquelas componentes daquele lote que se dizem testemunhas, acompanhadas e orientadas por advogado, que eu disse: calma, cuidado, cuidado, cuidado. Paulo Gomes está no estúdio, vai fazer um questionamento para você. Paulo, o Daledoni está te ouvindo aqui, fica à vontade. Boa noite, Daledoni. Eu vou dizer um negócio, a impressão que a gente vai tendo de ouvir as pessoas, que a população passa a não acreditar mais nessa tese da tentativa de estupro, em razão das contradições. E eu ouvi você dizer agora há pouco de que as testemunhas não se sentiram coagidas, mas como não, se elas foram e deram um depoimento sigiloso dizendo exatamente que se sentiram exatamente pressionadas pelo seu cliente. Eu fico ali perguntar, o seu cliente passa a constranger essas pessoas com medo de que, ao serem ouvidas, elas falem a verdade, já que os outros envolvidos tiveram agora a decretação do mandado de prisão? É isso ou não? Não, não é isso, em absoluto. Paulo, você é profissional do direito. Você é profissional do direito, você é um operador do direito, você é homem da lei, e eu não estou trabalhando com tese, não.
Ele disse que ele flagrou o jogador de futebol em cima da mulher dele. A mulher veio e disse, escuta, ele tentou me estuprar. Está comprovado as outras violências sexuais, Paulo. Está comprovado isso. Mais do que isso, Paulo. Mais do que isso. Você tem o crime de estupro que você sabe, você é operador do direito, você é um jurista. A palavra da vítima é elevada a toda a potência para condenar criminosos que cometem crime de índole sexual. A palavra da vítima é levada em conta. Então, a população está esclarecendo para a população. Quem vai julgar é o povo de São José dos Pinhais. Serão 7 jurados que vão julgar. Não é uma tese, não. É uma verdade. Sabe por quê, Paulo, que é uma verdade? Porque tem alguma dúvida da motivação desse homicídio? Existe alguma dúvida? Não existe nenhuma dúvida da motivação. O motivo foi porque ele estava na cama com a mulher dele. Esclarece pra gente, por favor, Daledoni. O delegado disse ontem, ao vivo aqui pra gente, na frente da delegacia, estamos caminhando para uma possível versão montada por essas pessoas, e nesse momento eu não tenho convicção, pelo que a gente conseguiu levantar até aqui das testemunhas, não tenho convicção de que houve um estupro ou uma situação tentada no quarto. O que aconteceu ali? Qual é a motivação? E te pergunto para você, em que intervalo, em que momento o Edson surpreende o Daniel na cama dele, da sua esposa? Ele flagrou o Daniel em cima da mulher dele. Foi naquele momento. Nós temos ali uma questão cronológica, quando ele tem as fotografias e ele passa para todo mundo. Tem um áudio dele ali que vocês não ouviram. Vocês ouviram o áudio dele? O áudio dele estarrecedor, Paulo Gomes. O áudio dele... Daniel. O áudio dele estarrecedor. E mais do que isso... Oi, pois não. Daledoni, veja uma coisa. Vamos lá. Estou te ouvindo, Paulo. Você diz que a gente não deve levar em conta, não exatamente nessas palavras, as palavras dessas testemunhas, porque haveria algum interesse... Não nessas palavras. Não disse isso. Mas vamos lá. De que essas testemunhas poderiam ter algum interesse, que não se sabe exatamente quais, para não falar a verdade. Eu te pergunto, por que nós não devemos levar em crédito o que essas testemunhas dizem e devemos levar em crédito um homem que confessadamente é assassino? Por que uma palavra do assassino vale e das testemunhas não valem? Não, mas eu não estou nesse diapasão aí de que uma vale, outra não vale. E por que nós não devemos levar em crédito? Veja, vocês não são juízes. Você sabe que você não é juiz, Paulo Gomes. Não, não, certamente não sou juiz. Nessa questão, jornalista não é juiz e editor não é desembargador. Está sendo apuratório. Vocês estão me perguntando, gentilmente, eu estou no ao vivo, agora eu não posso ser atacado. Por que a testemunha? A testemunha tem envolvimento, uma delas tem envolvimento. Os demais que aderiram a essa versão orientada têm envolvimento. Ficou claro aí? Aos fatos, Daledoni e Paulo Gomes. Edson sai para comprar bebida. É isso aí que a gente precisa entender. Por favor, Daledoni. Você que esteve aqui 6 horas acompanhando esse interrogatório. Edson sai para comprar bebida. Em que momento? E ele volta e continua ali com os convidados, enfim. No vídeo até, não aparecem Alana, não aparecem David, Cristiana, não aparecem Daniel e também o Edson não surge ali naquele vídeo, naquele momento, às 8h18, por volta das 8h18. O que acontecia ali? Nesse momento, exatamente nesse momento, e você tem bem fixado isso aí, esses que você falou que não aparecem estavam dormindo, subiram no ático. Estavam dormindo. E o Edson foi comprar bebida, voltou a atender o gesseiro, que estava levando placas de gesso. Se dá conta que o Daniel não está por ali e vai até perto do quarto. Quando chega perto do quarto, ouve os sussurros, os gritos, os pedidos de socorro. Vai, pega na porta, tenta entrar na maçaneta, não dá para entrar pela porta, ele imediatamente, é tudo muito perto. Ele vai pela janela e abre, porque a janela não tem trinco, e flagra a situação. Depois começa a gritar, venham ver. Alguns que estavam fumando vêm na janela, começam a assistir, porque ele chama todo mundo, venham ver o que esse vagabundo está fazendo, venham ver, ele está tentando estuprar minha mulher, está aqui, está na minha cama. E daí a porta é arrombada. E um desses rapazes aí que serviu como testemunha vem fazer isso. Uma outra coisa clara. Claro que o delegado tinha na mente ali o que as testemunhas tinham falado. Um inquérito policial não tem nada de absoluto. Lembra que eu sempre falei? Processo criminal, tudo é relativo, não existe nada de absoluto. Não existe, e como não existe mesmo, nós temos ainda as três inquirições desses que estão com mandado de prisão expedidos. Do evento morte, Daledoni, do evento morte na plantação de pinos. Quem fez o que ali, segundo o que contou
o Edson não quis entrar nesse mérito? O Edson assume o homicídio. Entretanto, carecem o exame de necropsia, o exame de local de encontro de cadáver e o exame de levantamento de local na casa dele. E ficou mais conveniente para que ele se defenda. Tem que entender o seguinte, muito embora não queiram, seja ruim e difícil, infelizmente os acusados têm garantias. Essas garantias, inclusive, o ato de interrogatório é um ato de autodefesa, muito embora seja doído e essa questão vai ser inquirida, porque até a autoridade policial, para poder promover perguntas, tem que saber o que foi examinado, o que foi constatado. Do que a gente conseguiu levantar aqui com as nossas dificuldades do dia a dia, mas a gente também vai beliscando uma coisinha e outra para chegar aqui no advogado e conseguir formular perguntas. Daledoni, esse homem então flagra o Daniel ali, possivelmente tirando fotos, enfim, na cama com a sua mulher, a Cristiana. Ele é tomado de uma emoção muito forte, você mesmo disse, uma emoção muito forte naquela nossa primeira entrevista. Agora, para explicar isso, o porquê, Daledoni, de tanta brutalidade na execução de um crime, o ato de cortar, o ato de decepar, por que disso, Daledoni? Emascular, né? Houve uma emasculação. Transtornado. Isso você vai ter que assistir o julgamento no tribunal do júri, infelizmente. Você vai ter que assistir. Tem muita coisa pendente ainda. Tem exame pendente, tem audiências por vir, tem o contraditório que vai se firmar, peritos vão ser ouvidos, psicólogos, psiquiatras forenses, tem tudo isso. Não existe como um lance rápido. E quem sou eu? Só sou um advogado da causa. Sim, mas pelo que você acompanhou aqui do interrogatório, qual é a explicação para ele ter decepado, para ter cortado? É em cima disso aí que eu estou te perguntando. Em cima do que você conseguiu acompanhar aqui do interrogatório também. Isso eu vou falar no tribunal do júri, mas ainda é muito incipiente. E ele vai explicar no interrogatório complementar, mas ele vai explicar. Eu não estava lá. Ele vai explicar. Eu represento e sou o guardião do direito e das garantias constitucionais dele, que existem. Infelizmente mesmo que a maioria não queira, ele tem garantias constitucionais e ele tem o direito de defesa. Edson ouvia, mas não escutava os pedidos de Daniel para não ser morto. Eu já respondi. Sim, mas ali na casa, na situação da casa, Daledoni, você pode pelo menos falar da situação da casa no momento em que Daniel, segundo testemunhas, pedia para não ser morto? Eu já respondi. Das reações do Daniel, do Edson ali? Isso eu já respondi. Mas você pode acrescentar para a gente nesse momento ou não? As testemunhas deram uma versão. Essa versão vai ser cotejada. Não é porque a testemunha falou que é uma verdade absoluta. O delegado aqui não é juiz. As testemunhas não têm do lado delas a verdade. Elas vão ser submetidas ao contraditório num processo criminal. O processo criminal é um instrumento de garantia de qualquer acusado. E lá nós vamos ver, elas vão ser reperguntadas. Na tranquilidade aqui, orientadas por advogado. Todas num bloco, vêm aqui num lote e dão uma versão. A versão que eles bem querem. A versão que é conveniente a eles. Eu até não estou criticando, pelo envolvimento de um deles na questão, tem que vir com o advogado mesmo. Assim como o Daniel se apresentou o tempo todo com o advogado, o Daniel tem que se defender e o fez. Obrigado por atender a gente aqui ao vivo, Paulo Gomes. Eu volto com você. Ao Daledoni, o Daledoni se disse aqui talvez ofendido, não é isso, o seu papel é defender e o meu papel é perguntar. E a última pergunta que eu te faço é o seguinte: você vê alguma possibilidade, com toda a experiência jurídica que você tem, inclusive tribunal do júri, que o seu cliente seja inocentado? Não é momento de se falar isso, não é momento de se responder isso. Outra coisa, não se sinta atacado. Eu estou respondendo perguntas, calma. Ataque é o que o meu cliente tem sofrido na mídia, ataque é o que vocês têm feito de forma até por vezes covarde. Eu estou defendendo o meu cliente, você é operador do direito e sabe disso. Obrigado, Daledoni. Não tem covardia nenhuma. Covardia é o que o cara fez com o jogador.